Então Caim conheceu a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Gênesis 4, verso 17. Você já parou para pensar sobre quem é a verdadeira esposa de Caim? Seria ela a sua irmã, como alguns afirmam, ou será que existiam outros seres humanos além de Adão e Eva naquele período? Caim, o primogênito filho de Adão e Eva. Caim, ele é conhecido por ser o primeiro filho da humanidade. Mas a sua história vai muito além disso. Caim foi um agricultor, enquanto seu irmão mais novo, Abel, era um pastor de ovelhas. Eles ofereceram sacrifícios a Deus, mas apenas a oferta de Abel foi aceita. E consumido pelo ciúme e pela raiva, Caim cometeu o primeiro assassinato registrado na história humana, matando seu próprio irmão. A história de Caim é marcada por esse terrível ato de violência. E ele foi amaldiçoado, e foi colocado sobre ele uma marca. Mas além disso, há um mistério que envolve a sua vida. Quem foi a sua esposa? Para compreendermos a verdade por trás dessa intrigante questão, precisamos investigar a origem de Caim e da humanidade, explorando as diferentes teorias que cercam a identidade de sua esposa. Se você ficou curioso e deseja desvendar os segredos por trás desse enigma bíblico, assista todo o vídeo, pois vamos desvendar os mistérios que envolvem a esposa de Caim. E já aproveite para curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. Devemos começar compreendendo todo o contexto histórico dessa história. Em aproximadamente 2500 a.C., Moisés, após fugir do Egito, encontrava-se na terra de Midian, junto com sua esposa Zípora. Foi nesse local que Deus o abençoou e o inspirou a escrever o tão conhecido livro de Gênesis, que narra a criação do mundo e a história dos primeiros seres humanos. O livro de Gênesis também abrange a história de Caim, o primogênito de Adão e Eva, que foi marcada pelo seu terrível ato de violência contra o seu irmão, Abel. Porém, é importante mencionar que o livro de Gênesis não oferece muitos detalhes sobre a vida de Caim após o assassinato de Abel. E para buscar respostas sobre a identidade da esposa de Caim, precisamos também levar em consideração outro livro antigo, que também tem a sua autoria supostamente atribuída a Moisés, o famoso livro dos Jubileus. O livro dos Jubileus não foi incluído no cânone bíblico. Entretanto, segundo a tradição judaica, ele seja valorizado, sendo chamado inclusive de o Pequeno Gênesis. Com isso, muitos estudiosos o apreciam, devido à sua riqueza histórica e detalhes adicionais que expandem a nossa compreensão dos relatos bíblicos. Neste livro, encontramos uma perspectiva interessante a respeito das filhas de Adão e Eva, que seriam as irmãs de Caim. Segundo o livro dos Jubileus, as filhas de Adão e Eva, que seriam as irmãs de Caim, são mencionadas com nomes Awan, Azura e Jaala. Essa perspectiva oferece uma explicação alternativa sobre quem seria a esposa de Caim, sugerindo que ele tenha se casado com uma de suas irmãs, como o livro dos Jubileus descreve. Além de que essas filhas de Adão e Eva seriam as únicas opções para Caim encontrar uma esposa, uma vez que eles eram os únicos seres humanos existentes na época. Essa interpretação segue a ideia de que o casamento entre irmãos era uma prática aceitável nos primórdios da humanidade. Você pode inclusive questionar, mas isso não é incesto? Não seria um pecado? Devido ao contexto de multiplicação da humanidade, não seria um pecado, mas sim um ato de obediência à ordem divina. Sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Por isso, não seria considerado um pecado, mas sim um ato de obediência a Deus. Além disso, existem algumas passagens bíblicas que são citadas como possíveis indícios para sustentar essa interpretação. Como, por exemplo, o tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 5, verso 4. Essa passagem sugere que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, além de Caim
Abel e Sete, filhos não mencionados em suas genealogias na Bíblia, abrindo um espaço para a presença de irmãs, que nasceram e viveram em conjunto de Caim e Abel, o que abre a possibilidade de sua esposa ser uma de suas irmãs. Por outro lado, se o incesto é considerado pecado nesse período e é proibido, surge uma pergunta: quem então teria sido a esposa de Caim, se não foi uma de suas irmãs? Essa questão conduz a uma teoria amplamente debatida, ao mesmo tempo polêmica: a possibilidade da existência de outros seres humanos na Terra, além de Adão e Eva e sua descendência. De acordo com essa teoria, Caim, ao fugir do assassinato de Abel, teria encontrado outros grupos de seres humanos que já habitavam na Terra. Essa interação teria levado ao casamento entre Caim e uma mulher pertencente a esses grupos, resultando em descendentes. Essa teoria não se baseia em passagens bíblicas específicas, pois através da própria língua hebraica não conseguimos atribuir a existência de outros seres humanos anteriores. Mas essa teoria seria uma suposta análise mais ampla do contexto histórico e cultural da época. Argumenta-se que para a história de Caim ter continuidade, a presença de outros seres humanos é uma possibilidade plausível. Dentro disso, alguns estudiosos argumentam que em diferentes grupos de seres humanos poderiam ter coexistido com a descendência de Adão e Eva. Esses grupos poderiam ter se estabelecido em terras distantes ou ter surgido por meio de criações divinas adicionais. Nossa jornada em busca da verdadeira identidade da esposa de Caim nos leva a explorar diferentes perspectivas. E dentro disso, surge mais uma discussão, dessa vez sobre as evidências arqueológicas, que supostamente indicam a existência de outras civilizações e comunidades humanas, além da descendência direta de Adão e Eva. É um tema fascinante e controverso, embora não existam descobertas arqueológicas que forneçam provas conclusivas. Alguns indícios têm sido levantados, despertando o interesse dos estudiosos. Uma das principais linhas de evidência exploradas é a existência de sítios arqueológicos, que datam de períodos anteriores à estimativa bíblica para a criação de Adão e Eva. Embora a Bíblia explique isso através de um dilúvio, o colocando como algo que destruiu e reconstruiu a terra, apontando que o dilúvio teria envelhecido a terra, mudando também a sua composição de carbono, o que explicaria essa controvérsia na datação, datando esses sítios de um período anterior a Adão e Eva. Esses sítios supostamente revelam a presença de atividades humanas, como construções, ferramentas e artefatos, sugerindo a existência de comunidades humanas prévias. Entretanto, a explicação relacionada ao dilúvio demonstra que, ao serem inundados, os restos mortais desses humanos teriam entrado em decomposição mais rápido, e o carbono onde é feita a datação teria sido modificado devido à presença da água. Além disso, há registros de mitos e lendas em diferentes culturas ao redor do mundo que falam sobre a existência de seres humanos não relacionados a Adão e Eva. Essas narrativas, embora não possam ser consideradas provas, fornecem indícios adicionais sobre a existência de outros grupos humanos. No entanto, é importante enfatizar que essas evidências arqueológicas e históricas são interpretadas de diferentes maneiras e estão sujeitas a controvérsias. Afinal, a arqueologia não estuda a história em si, mas sim os vestígios, os fragmentos da história, tendo os acontecimentos narrados como uma interpretação através desses acontecimentos. À medida que nos aprofundamos na busca pela verdadeira identidade da esposa de Caim, encontramos um cenário complexo, repleto de interpretações divergentes. Exploramos diferentes teorias, analisamos passagens bíblicas e discutimos perspectivas históricas e arqueológicas, buscando desvendar esse enigma milenar. A nossa busca pela verdadeira identidade da esposa de Caim nos convida a explorar as histórias antigas, questionar nossas suposições e estar abertos a diferentes possibilidades. É através desse processo de exploração e diálogo que ampliamos o nosso entendimento. E o que você achou sobre
sobre a identidade da esposa de Caim. Se você gostou, já curta, se inscreva e ative o sininho para sempre receber notificações de novos vídeos.